Para abrirmos juntos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5, eu vou ler os versos de 1 a 3. Mateus capítulo 5, do 1 ao 3. Que nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, louvado, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por podermos abrir a tua palavra nesse dia especial para nós, o dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Aqui estamos, Senhor, com os nossos corações ainda desejosos por ouvir a tua voz. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós, nos capacitando, para que possamos compreender, Senhor, a porção da palavra que acabamos de ler. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-la, guardá-la em nossos corações e praticá-la para te glorificar. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a guardarmos no nosso coração a tua palavra, para não pecarmos contra ti, para vivermos para a tua glória. Assim, Senhor, eu te peço, por cada pessoa que aqui se encontra, por aqueles que acompanharão a transmissão, que o Senhor possa falar aos corações por meio da tua palavra que será anunciada neste momento. Assim eu te peço encarecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, todo ser humano busca a felicidade. A busca da felicidade faz parte de cada ação, faz parte de cada movimento, de cada pensamento do ser humano neste mundo. Contudo, meus queridos, a felicidade a que me refiro não é aquela simples sensação de alegria momentânea, de estar feliz. Mas eu me refiro à felicidade verdadeira, à felicidade genuína, à felicidade duradoura, à felicidade que independe das circunstâncias. Não estou falando apenas de estar feliz, mas de vivermos felizes. De modo geral, meus queridos, as pessoas acreditam que viverão felizes se alcançarem alguns objetivos, alguns sonhos na sua vida. Por exemplo, há aqueles que de fato acreditam que ficar rico é a chave para acessar a verdadeira felicidade. Muitos pensam assim: bem, se eu conseguir ter muito dinheiro, então eu vou poder comprar casas confortáveis, vou poder comprar carros de luxo, vou comprar roupas finas, joias, viagens, e aí então eu vou ser verdadeiramente feliz. Outros, por sua vez, depositam as suas expectativas de felicidade nos avanços profissionais, nas conquistas, nos diplomas, na fama, no desejo de se tornar uma referência na sua área profissional. Essas pessoas acabam
se esforçando de maneira exagerada, desmedida, para alcançar o sucesso profissional, acreditando que esse sucesso vai trazer realmente felicidade para o seu coração. E ainda aqueles que acreditam que a felicidade está em constituir uma família. Não, quando eu encontrar um cônjuge, eu verdadeiramente serei uma pessoa feliz. Quando eu encontrar uma esposa, quando eu encontrar um esposo, eu serei feliz. O fato é, meus queridos, que não há nada de errado em buscarmos a felicidade. Afinal de contas, por que alguém buscaria a infelicidade, não é? Entretanto, é errado pensarmos que a verdadeira felicidade pode ser alcançada com as coisas desta vida. A Bíblia nos apresenta um conceito de felicidade diferente desses que nós acabamos de ver agora. Um conceito que hoje nós vamos começar a estudar aqui a partir do capítulo 5 de Mateus, aqui no Sermão do Monte, nas chamadas bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus vai utilizar esta expressão bem-aventurados 9 vezes. E essa palavra significa alguém que é verdadeiramente feliz. Alguém que é feliz no sentido completo da palavra. Então, queridos, nós podemos aqui ver nessas declarações de bem-aventurança o caminho que Deus nos apresenta para a verdadeira felicidade. No domingo passado nós vimos que Mateus, ele fez um resumo do ministério do Senhor Jesus Cristo lá na Galileia. Nós lemos inicialmente o capítulo 4, do verso 23 ao 25, o texto que pregamos na semana passada, que o Senhor Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e de enfermidades ali entre o povo. Podemos dizer que há uma relação direta entre a passagem anterior e esta que nós estamos lendo aqui, que nós estaremos meditando hoje. Na mensagem anterior você percebe que Mateus ele vai mencionar de forma geral quais eram as atividades realizadas pelo Senhor Jesus Cristo no seu ministério. Cristo ensinava, Cristo pregava, Cristo curava. E a partir aqui do capítulo 5 de Mateus, você vai perceber que ele vai passar a exemplificar essas atividades que Jesus realizava. Ele vai aqui dar um exemplo maravilhoso a respeito do ensino e da pregação do Senhor Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte. Nós vamos perceber que o Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Em seguida, já no capítulo 8, você vai ver Mateus relatando as curas do Senhor Jesus Cristo. A cura de um leproso, a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, entre outras muitas curas. Um pouco mais na frente você vai ver Mateus também relatando uma atividade do Senhor Jesus Cristo que ele colocou no resumo que nós lemos no sermão passado, que ele também expulsava demônios, e nós vamos ver ele expulsando os endemoniados de Gadara, curando um paralítico em Cafarnaum e assim por diante. Então, perceba como o nosso texto ele está realmente conectado com o texto anterior. No texto anterior, Mateus fez um resumo, agora ele vai dar exemplos do que ele esteve falando ali sobre as atividades do ministério do Senhor Jesus Cristo. Hoje então, queridos, começaremos o estudo no Sermão do Monte. E podemos afirmar que o Sermão do Monte, ele tem um tema central. Como é que nós podemos afirmar isso? Porque você vai encontrar no decorrer dele várias referências ao reino de Deus ou ao reino dos céus. Por exemplo, aqui mesmo no capítulo 5, Jesus menciona o reino de Deus ou o reino dos céus no versículo 3, 10, 19, 20. No capítulo 6, nos versículos 10, 33, no capítulo 7, versículo 21 e assim por diante. Então, diante disso, nós podemos compreender que o tema central do Sermão do Monte é justamente o ensino a respeito do caráter
e da conduta do cidadão do reino dos céus. Aqui no Sermão do Monte, Mateus do 5 ao 7, o tema geral é este: o caráter e a conduta do cidadão do reino dos céus. E o nosso estudo, meus queridos, no Sermão do Monte, começará com a primeira parte dele, que é as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas abordam, como eu disse, a felicidade genuína, ao mesmo tempo que também elas mencionam qual deve ser as marcas do caráter cristão. Então, o verdadeiro cristão, de acordo com o Sermão do Monte, é alguém que é humilde de espírito, é alguém que chora pelos seus pecados, é alguém que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é limpo de coração e assim por diante. Então aqui nós temos essas marcas que são as marcas do caráter cristão. E hoje nós começaremos estudando a primeira bem-aventurança, que encontra-se aqui no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eu quero convidá-los para meditarmos nesta noite sobre o seguinte tema: a verdadeira felicidade é ser humilde de espírito e herdeiro do reino de Deus. A verdadeira felicidade é ser humilde de espírito e herdeiro do reino de Deus. Veja comigo os versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Primeiro, o texto afirma, queridos, que o Senhor Jesus, ao ver as multidões que o seguiam, subiu até um monte e ali ele assentou-se. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e ele então passou a ensiná-los. Essa é a introdução bastante simples, mas rica em significado do Sermão do Monte. Esse que é o maior discurso já proferido neste mundo. Veja, podemos observar que o Sermão do Monte ele foi dirigido primariamente e especialmente para os discípulos de Cristo. Ou seja, o ensino do Senhor Jesus aqui não foi destinado primariamente para incrédulos, nem para aqueles que apenas estavam ali seguindo ele por curiosidade ou por qualquer outro motivo que não fosse de fato o interesse genuíno, mas para aqueles que estavam comprometidos com Cristo, para a sua igreja, para os seus discípulos. O conteúdo do Sermão do Monte, portanto, descreve, como eu disse, o caráter e a conduta do cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. Entretanto, é importante perceber que não foram apenas os discípulos que ouviram o Sermão do Monte. O texto fala que as multidões também estavam ali presentes e puderam sim escutar este sermão. O interessante também é observar que no final do Sermão do Monte é dito o seguinte, lá em Mateus 7, do 28 ao 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Isso mostra, meus queridos, que certamente não são aqueles que percebem a sua situação de pobreza espiritual diante de Deus. Essa condição é a condição com a qual todo ser humano nasce neste mundo. Pobre espiritualmente. E é interessante nós entendermos essa expressão, porque a palavra que foi traduzida aqui no nosso português por humildes, no grego é uma palavra muito interessante. No Novo Testamento há duas palavras para pobre. No grego há duas palavras para pobre. A primeira delas descreve aquele pobre que ele não tem muito luxo, ele não tem luxo, melhor dizendo, mas ele também não passa necessidade. É aquela pessoa que tem o suficiente para sobreviver. Ele não tem o supérfluo, mas ele tem o básico. Mas não foi essa a palavra que Jesus usou.
Jesus usou uma outra palavra no grego que era usada para aquela pessoa que era miserável, para aquela pessoa que já não comia há um bom tempo, para um indigente, para um mendigo. E veja, meus queridos, a ideia aqui é de alguém que é absolutamente necessitado. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado aquele que é capaz de reconhecer o seu real estado diante de Deus, que é de miséria espiritual, que é de pobreza espiritual, que é justamente de dependência total de Deus para a sua salvação. A pessoa que ela é consciente da sua condição de miserável espiritualmente, e obviamente isso só pode ser compreendido e reconhecido pelo agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela também é capaz de reconhecer que as suas melhores obras, os seus méritos, a sua justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Então, bem-aventurados são aqueles que são capazes de reconhecer o seu real estado, a sua real condição de pobreza espiritual, de completa falta de condições de se apresentar diante de Deus, porque não tem nada para apresentar. Seus méritos, suas boas obras, a sua justiça, de nada valem. E ele está consciente disso. Assim sendo, o significado dessa expressão pobres de espírito em nosso texto se refere àquelas pessoas que, pela ação do Espírito Santo, são levadas a reconhecerem a sua absoluta miséria espiritual e reconhecerem que dependem totalmente de Deus para a sua salvação. Então, há várias passagens nas Escrituras que ensinam esta mesma verdade, a mesma verdade que está aqui na primeira bem-aventurança, que Deus se agrada daqueles que são humildes, que reconhecem a sua condição e que se apresentam diante dele de forma quebrantada. Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Veja, essa passagem, ela expressa exatamente o que ensina a primeira bem-aventurança. O Senhor se faz presente e manifesta a sua graça não àqueles que se acham muita coisa, não aos autossuficientes, mas aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, que dependem dele. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Sabem um outro texto? Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito e humilhado, não desprezarás, ó Deus. Aqui vemos que a verdadeira adoração não é fruto de rituais exteriores, mas de um coração consciente do seu próprio pecado, profundamente arrependido, que busca sinceramente o Senhor. Isaías 66, verso 2, o próprio Senhor afirma: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Veja, o olhar favorável de Deus repousa sobre este que é aflito e abatido de espírito e que treme diante da palavra de Deus, que não confia em si mesmo, mas que aposta todas as suas fichas na graça de Deus,
na misericórdia de Deus. Eu gostaria também de citar outro texto bíblico e fazer um certo contraste entre duas igrejas lá do Apocalipse. A primeira é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ouviu da parte do Senhor as seguintes palavras, Apocalipse 13:17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus queridos, há muitas pessoas que se encontram exatamente assim. Elas por si mesmas, elas se acham ricas, abastadas, elas se acham boas demais. Mas veja, a real condição delas não é essa. Tu não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa, meus queridos, é a realidade de muitas pessoas que não são capazes de reconhecer o seu estado real diante de Deus. Em contrapartida, veja as palavras de Cristo para a igreja de Esmirna, Apocalipse 2:9. Ele declara o seguinte: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Ou seja, tu és pobre, mas na verdade tu és rico. Então veja, meus queridos, que essa é a realidade daqueles que estavam ali vivendo naquela igreja. Eles eram pobres financeiramente, mas eles eram ricos por conta da graça, da misericórdia e do favor de Deus para com a vida deles. Perceba o contraste. Aqueles que se consideravam ricos, os laodicenses, eram espiritualmente indigentes aos olhos de Deus, pobres, cego e nu. Mas aqueles que pela graça e misericórdia de Deus se consideravam pobres, de Esmirna, Deus vai justamente dizer que eles eram verdadeiramente ricos. Assim, queridos, vemos mais uma vez que a verdadeira riqueza não está em recursos ou méritos humanos, mas em depender humildemente do Senhor, confiar completamente nele para a nossa salvação, depender exclusivamente das promessas dele, confiando, esperando, com paciência, entendendo que a nossa riqueza vem dele. No Novo Testamento, nós vamos encontrar alguns exemplos ilustrativos dessa verdade ensinada na primeira bem-aventurança. Nós podemos observar, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo de número 15. É interessante, meus queridos, nós vamos perceber nessa parábola que um filho mais novo de um homem que é muito rico resolve pedir adiantadamente a sua parte na herança. E ele então recebe do pai a sua porcentagem na herança, pega o seu dinheiro, vai para uma terra distante e ali ele consome tudo, ele destrói tudo, vivendo dissolutamente, vivendo uma vida de pecado. E depois que acabou todos os seus recursos, ele então vai apacentar porcos, vai viver uma vida ali de miséria, uma vida de pobreza. Ali era o único local que ele podia trabalhar. Mas há um momento então que aquele jovem cai em si. E ele então, no verso 17 de Lucas 15, ele diz: então caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?
levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja, meus irmãos, que os irmãos conhecem, né, o restante da história, e aqui nós temos uma ilustração dessa bem-aventurança, o estado de uma pessoa que é capaz de reconhecer a sua própria miséria, a sua própria indignidade, a sua própria pobreza. Então você vai perceber aqui que a parábola, ela tem esse aspecto ilustrativo. O filho chega para o pai e diz assim: não sou digno de ser chamado teu filho. Seria basicamente: eu não sou digno de estar diante de ti porque eu sou um pecador. E aí você vai perceber alguém que reconhece a sua real condição de miséria, de indignidade, de pobreza, de total dependência do favor do Pai. Essa deve ser a nossa atitude em relação a Deus. Não há espaço para que eu e você estejamos diante de Deus reivindicando alguma coisa. Senhor, eu mereço. Senhor, eu quero isso. Senhor, tu me deves isto. Quem somos nós? Miseráveis, pecadores, indignos diante de Deus. Sabe uma outra parábola que ilustra essa verdade? Lucas 18, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou esta parábola, que dois homens subiram ao templo para orar. O fariseu, homem religioso, chegou no templo, se colocou de pé e passou a orar, não para Deus, mas de si para si mesmo. E ele diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Você está vendo aqui um homem que é humilde de espírito? Não. Você vê alguém aqui cheio dos méritos, cheio de justiça própria, cheio das suas boas obras, apresentando-as diante de Deus. Em contraste, qual é a atitude do publicano? O publicano, de longe, ele nem ousava levantar a cabeça, e ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este desceu para a sua casa justificado, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então percebe como o Senhor Jesus ele contou essa parábola que ilustra exatamente a primeira bem-aventurança. Então esse é o significado da primeira bem-aventurança. Ser humilde de espírito é reconhecer sinceramente a sua condição de miséria espiritual, e pela graça de Deus ser levado a discernir isto e reconhecer isto diante de Deus. Todos nós nascemos nesta condição. Todos nós carecemos de Deus para a nossa salvação. Nós não temos como apresentar nada de bom diante de Deus.
nada que valha como moeda de troca para a nossa salvação. Somos completamente necessitados, dependentes. Por isso que nós temos que confiar tudo em Cristo, totalmente em Cristo. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é a importância da bem-aventurança. Veja, essa é a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus vai mencionar aqui no Sermão do Monte, e chama a atenção o fato de que ela é a base para todas as outras virtudes espirituais que serão mencionadas aqui. Spurgeon costumava dizer que a pobreza de espírito é o primeiro degrau dessa escada. Nós não poderemos subir uma escada pelo 10º degrau, nós temos que começar pelo primeiro. Precisamos então começar com este primeiro degrau, ou seja, precisamos começar reconhecendo a nossa pobreza de espírito, a nossa miséria espiritual, a nossa condição de dependência total de Deus. Se nós não formos capazes de reconhecer a nossa real condição, como é que nós vamos chorar? Né? Que a próxima bem-aventurança é essa: bem-aventurados os que choram. Não é os que choram por chorar, é os que choram pelos seus próprios pecados. Mas como é que você vai chorar pelos seus pecados se você não reconhece a sua real condição de pecador, miserável, completamente carente da graça e da misericórdia de Deus? Como é que você vai ser uma pessoa mansa? Como é que você vai ser uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Então essa é a primeira bem-aventurança, porque de fato ela é a base para as demais, ela é o primeiro degrau para as demais bem-aventuranças. Ele é o primeiro passo para a salvação. Meus irmãos, essa bem-aventurança, ela é extremamente importante, porque enquanto você não for pobre de espírito, humilde de espírito, Jesus Cristo não vai ser precioso para você. Saiba disso. Você já parou para pensar por que tantas pessoas não respondem positivamente ao chamado do Evangelho? Por que tantas pessoas ouvem pregações e ouvem o chamado do Evangelho ao arrependimento, mas elas não querem entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo? Por que elas vivem sempre adiando esta decisão? Você sabe por quê? Eu digo a você por quê. É porque Jesus não é precioso para elas. Jesus não é precioso para elas. Elas ainda estão satisfeitas com a própria vida, com as próprias obras, com os próprios méritos, com a sua própria justiça. Elas ainda confiam em si mesmas. Mas enquanto você não enxergar como você é pobre de espírito, completamente carente do Senhor Jesus, Jesus não vai ser precioso para você. Ser humilde de espírito, meus queridos, é condição para recebermos a graça de Deus. Você precisa ser pobre de espírito, porque enquanto você não for, você não estará preparado para receber a graça de Deus. Enquanto seu coração estiver confiado, apoiado nas suas virtudes, nos seus méritos, nas suas boas ações, na sua tradição religiosa, nos seus títulos, nos seus diplomas, seja lá no que for, no seu conhecimento, você não vai estar pronto para receber a graça de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. E por fim, queridos, em terceiro ponto, eu gostaria de destacar as promessas desta bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro,
temos alegria verdadeira. Jesus começa a bem-aventurança dizendo assim, bem-aventurados. Essa palavra no grego, makarios, significa feliz. Mas veja, não é uma felicidade superficial, não. Não é uma felicidade passageira ou um bem-estar decorrente de uma situação favorável, de uma circunstância prazerosa que você está passando, não. A palavra que é utilizada aqui traz a ideia de algo que realmente é duradouro, algo que é profundo, algo que não depende das circunstâncias externas, algo que de fato, meus queridos, vem desta relação de conformidade com a vontade de Deus, algo que vem como uma condição do nosso coração, independe das circunstâncias externas. É a verdadeira felicidade, a felicidade genuína, que permanece mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, porque mais na frente Jesus vai dizer, bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, essa felicidade, ela é resultado da nossa comunhão com Deus, deste contentamento que nós encontramos em Deus, independentemente das circunstâncias da vida. Então, nós somos e desfrutamos de uma verdadeira felicidade. Mas a segunda promessa que Jesus nos traz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante, nós seremos herdeiros do reino dos céus. Interessante que Jesus nos diz assim, porque deles será o reino dos céus. Jesus diz, porque deles é o reino dos céus, ou seja, o reino dos céus já pertence àqueles que reconhecem a sua condição de pobreza espiritual diante de Deus. Quando de fato nós damos esse primeiro passo na salvação, e obviamente ela só pode ser dada com a ação do Espírito em nossa vida, mediante a palavra de Deus, nós já nos tornamos cidadãos deste reino. Já somos parte do reino de Cristo, deste reino que Jesus veio proclamando o evangelho dele, a chegada dele, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos parte desse reino. É a promessa. Essa é a promessa que está aqui na bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui surge um contraste profundo com as nossas tentativas humanas de construir os nossos próprios reinos para alcançar a felicidade. Muitas vezes nós investimos os nossos recursos para construir talvez o nosso nome, uma carreira, uma reputação, uma família, uma empresa, não é? Ou seja, um império, um reino. E você constrói isso, você constrói esses reinos para que você possa ser feliz. Mesmo você percebendo isso ou não. Os reinos que nós construímos aqui, meus queridos, neste mundo, eles são muito frágeis. Pense naquele homem que entende que o seu grande objetivo nesta vida é acumular riquezas, é ter dinheiro a qualquer custo. E ele constrói o seu reino para si. Mas como isso pode ir embora de uma hora para outra? Como esse reino pode lhe ser tirado de uma hora para outra? Ou até mesmo ele pode até alcançar este reino e aí se sentir vazio, triste. Ou a própria morte pode chegar e ele é tirado desta vida, mas o patrimônio dele vai ficar para outros.
E aqueles que o seu reino é o seu próprio nome, a sua própria reputação. E aí eu pergunto, quem pode controlar a reputação? Pessoas podem se levantar e inventar injúrias ao nosso respeito. E o que nós faremos? Ou nós mesmos podemos cair e arranhar toda uma trajetória que estivemos construindo. Ou talvez você constrói o seu nome, mas depois de um certo tempo, os seus descendentes, os seus tataranetos, nem vão saber quem é você, nem vão saber do seu nome. Os nossos reinos, eles são frágeis. Veja, lá no Éden nós trocamos o reino de Deus, o reino que Deus nos deu, pelos nossos pequenos reinos. E tem reino que é tão pequeno e é tão sufocante que só cabe a pessoa, não cabe nem a esposa, nem o esposo, é só ele ali dentro e todos estão fora. Por isso, meus queridos, que a promessa ela é tão maravilhosa. Deles é o reino dos céus. Somos convidados a entrar neste reino perfeito, neste reino em que a relação com Deus é uma relação perfeita. Este reino, meus queridos, que restaura a nossa relação com Deus, que restaura a nossa relação com o próximo, que restaura até o nosso relacionamento conosco mesmo, com a criação. Este reino que é indestrutível, que é maravilhoso, que é incomparável, o reino dos céus, que excede em todo o esplendor os maiores reinos deste mundo. A felicidade verdadeira, meus queridos, está justamente em, de fato, ser cidadão deste reino. Você sabe que uma vez que nós somos cidadãos do reino dos céus, ninguém pode tirar de nós essa cidadania. Ninguém pode tirar a verdadeira riqueza das nossas vidas. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu gostaria então de concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, se você ainda não fez, que você possa, nesta noite, reconhecer a sua pobreza espiritual. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo que Ele lhe capacite a enxergar o seu verdadeiro estado, sua verdadeira condição de miséria, de pobreza espiritual, de indigência espiritual, de alguém que precisa desesperadamente de Deus para a salvação, porque os seus méritos, eles não servem de nada. De nada. É como você querer comprar, chega numa loja dessa de carro e você quer comprar um carro daquele com dinheirinho de banco imobiliário. Você não vai comprar nunca. Somos nós querendo comprar a salvação com as nossas boas obras. Não tem como. Não tem como. Então, reconheça a sua pobreza espiritual. A Bíblia nos ensina que todos nós somos espiritualmente pobres e incapazes de salvar a nós mesmos. Nós nascemos nesta condição. Ninguém pode alcançar a verdadeira felicidade confiando em dinheiro, status ou obras. Jesus aqui chama cada pessoa a reconhecer a sua própria miséria espiritual e também a depender dele completamente. Se você é capaz de compreender que essa é a sua condição, que os seus melhores esforços são ineficazes para lhe trazer paz verdadeira, alegria verdadeira, comunhão verdadeira com Cristo, saiba que o Senhor Jesus, Ele oferece a você perdão, restauração, a verdadeira felicidade, que é fazer parte do seu reino. Ele quer dar, de fato, sentido à sua vida. Mas nós precisamos reconhecer a nossa real condição. Reconheça a sua pobreza espiritual. Se você ainda não é capaz de fazê-lo, porque o Espírito ainda não iniciou a sua obra, peça ao Espírito que faça você enxergar isso.
Segundo, Cristo não é um ajudante do teu reino. O propósito principal do Senhor Jesus Cristo não é te ajudar a lidar com os seus problemas, com os problemas do teu reino. Consertar a minha família, consertar a minha casa, consertar as minhas finanças. A graça dele vai chegar aí também. Mas este não é o principal propósito dele. Ele não é um ajudante do teu reino. Ele quer que você conheça o reino dele. E nesse reino, só há um rei, e não é você. É ele. Ele quer te apresentar ao reino dele, para que você possa conhecê-lo, dedicar-se a este reino com entusiasmo, esse reino que, como nós vimos hoje, é o maior reino que existe. Que você possa também, em terceiro lugar, buscar a comunhão com Deus como fonte de segurança e alegria. O reino dos céus já pertence àqueles que são humildes de espírito. Isso nos assegura, meus queridos, isso nos traz uma estabilidade, isso nos traz, meus queridos, uma paz no coração, saber que nós já pertencemos ao reino de Cristo. Então, nada nesta vida excede a esta verdadeira alegria. Os reinos pequenos que podemos construir com o dinheiro, com os relacionamentos, com a fama, seja lá com o que for, são passageiros, são destrutíveis. Mas quando você é capaz de reconhecer quem de fato você é e passa a fazer parte desse reino, e você sabe quão maravilhoso é esse reino, veja, a alegria vai invadir o seu coração, independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias. Então, que possamos, meus queridos, de fato ter essa segurança. Se você já deu este primeiro passo, saiba que a promessa é que você recebe o reino dos céus e que você é o bem-aventurado. Você é um homem, uma mulher verdadeiramente abençoado, abençoada por Deus, feliz, não segundo os padrões do mundo, mas de acordo com a perspectiva de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.